Olá, meu nome é Paulo Victor Corrêa, sou aluno de mestrado e pesquisador na Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação. E juntamente com Andrés Stephanie, Yuri Pinheiro e Luiz Afonso, apresentaremos um de nossos trabalhos sobre detecção de anomalias orientada a dados em sistemas industriais. A apresentação deste trabalho se seguirá da seguinte forma. Iniciaremos com a contextualização da indústria 4.0, abordando nossa motivação em realizar este trabalho e o estado da arte, partindo para uma breve explicação do algoritmo de compressão SAX, apresentação de nossa metodologia, as configurações experimentais utilizadas e os resultados obtidos, finalizando com a conclusão deste trabalho. Ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento e controle de processos industriais vem crescendo continuamente, objetivando aumentar a produção e tornar os processos mais seguros. Dentre essas inovações, a Internet das Coisas e a computação na nuvem permitem que as indústrias adotem estratégias orientadas a dados, pois facilitam o acompanhamento do ciclo de vida útil de produtos de forma mais profunda. Todavia, isso gera a seguinte contradição. Como o aumento excessivo de dados disponíveis permite uma melhora no acompanhamento e controle desses processos, aumentam-se também os custos em energia com armazenamento e em aplicações de algoritmos inteligentes em cima deles, pois o tempo de execução destes tende a ser maior com o aumento da quantidade de dados. Diante disso, se faz necessário a utilização de tecnologias que permitam uma redução tanto no armazenamento quanto no custo computacional para a detecção de comportamentos anômalos, e por isso propomos a utilização do algoritmo de compressão de séries temporais Symbolic Aggregate Approximation. Este algoritmo é utilizado por Park Jung 2020 e Sen 2015, de forma que o primeiro cria regras de associação entre séries multivariáveis para encontrar anomalias e o segundo busca criar regras com gramáticas livres de contexto a partir diretamente da representação simbólica de uma série temporal univariável com sax. Seguindo ainda na utilização do sax para a detecção de anomalias, Jacopoulos 2016 utiliza-o acompanhado de Hidden Markov Models, HMMs, para o monitoramento online de séries temporais para identificar comportamentos anômalos em cada uma das variáveis. Já a Zhang 2019 realiza melhorias no algoritmo SAX, em que utiliza medidas no domínio de tempo e frequência para gerar uma compressão melhor dos segmentos e identificar anomalias. Partindo para a compressão, iremos falar agora do algoritmo Symbolic Aggregate Approximation proposto por Lin em 2007. Esse algoritmo apresenta dois hiperparâmetros que podem ser alterados pelo usuário: o tamanho final da série temporal e o tamanho do alfabeto utilizado na representação simbólica. A primeira etapa consiste na Piecewise Aggregate Approximation, em que inicialmente a série temporal é normalizada, pois assumimos que a distribuição dos pontos do processo é gaussiana, e a partir do tamanho final da série definido pelo usuário, dividimos a série em segmentos de tamanhos iguais, sendo a quantidade de segmentos igual ao tamanho final da série após a compressão, para assim calcularmos a média dos pontos em cada um dos segmentos, como mostra a seguinte equação. A etapa final consiste em converter os pontos flutuantes obtidos anteriormente para caracteres, os quais são definidos a partir do tamanho do alfabeto. Para realizar essa transformação, dividimos uma função de distribuição gaussiana de média zero e desvio padrão 1 em n intervalos equiprováveis, com n igual ao tamanho do alfabeto definido inicialmente pelo usuário, e o símbolo correspondente ao segmento consiste em qual desses intervalos a sua média está, como mostra a imagem acima, em que temos um alfabeto de tamanho 3 com 3 espaços equiprováveis, com valor médio de cada segmento em cada um desses intervalos. Todavia, para este trabalho, substituímos o tamanho final da série comprimida pelo tamanho que cada segmento deve ter, o qual chamaremos de tamanho da janela de compressão, não modificando significativamente o algoritmo, pois dessa maneira há uma portabilidade maior do algoritmo, podendo ser aplicado tanto offline quanto online.
A metodologia deste trabalho propõe a utilização do algoritmo SAX para a representação de séries temporais das variáveis de processo presentes em historiadores, como mostra esse diagrama, para armazenarmos os símbolos em historiadores simbólicos. Em seguida, selecionamos as variáveis que iremos utilizar para a construção de um modelo de detecção de anomalias, em que convertemos os símbolos em números normalizados entre 0 e 1. Para o conjunto de entrada do modelo de detecção, colhemos as gama-amostras anteriores das variáveis utilizadas e as utilizamos junto com a amostra atual, como a entrada da nossa rede neural de múltiplas camadas. A saída, então, da rede MLP é binária, com 0 para o estado normal e 1 para a anomalia. Finalmente, aplicamos esse sinal em um filtro de média móvel com pós-processamento para removermos pequenos ruídos de nosso sinal de entrada. O processo industrial utilizado para a validação de nossa proposta é o Tennessee Instrument Process, apresentado por Downs e Vogels em 1993, obtido através de uma simulação computacional com parâmetros de amostragem de 100 amostras por hora. Neste trabalho, foram geradas 3 amostras desse processo, uma para treinarmos com 178 horas de simulação a nossa rede, em que foi aplicado o distúrbio IDV8 das 120 horas até as 130, e outras 2 para validá-lo, com 158 horas de duração, com os distúrbios IDV1 e IDV2 aplicados entre 100 horas e 110 de simulação. Além disso, foram escolhidas para este trabalho as variáveis 1, 10 e 21 do Tennessee Instrument Process, devido justamente a referências em outros trabalhos que utilizam estas variáveis. Para o treinamento do modelo, realizamos uma busca exaustiva por diversos parâmetros de compressão, como tamanho de janela de compressão e do alfabeto SAX, quantidades diferentes de amostras anteriores e diferentes arquiteturas de redes MLP, com o objetivo de obtermos parâmetros ótimos para a detecção de anomalias. Para avaliar o desempenho de nosso modelo, utilizaremos as métricas de desempenho de acurácia, precisão, recall e F1 score, para o caso de considerarmos o tempo de transição entre o início da aplicação do distúrbio e a primeira detecção de anomalia, e o tempo entre o fim da aplicação do distúrbio e a primeira detecção de estado normal, e também o caso em que desconsideramos esse tempo no cálculo das métricas. Após a busca exaustiva por parâmetros ótimos, o modelo ótimo dentre os parâmetros de busca que obtivemos para a detecção de anomalias pode ser visto a seguir, na qual possui uma rede MLP com 18 entradas, uma camada de entrada e 2 ocultas com 15 neurônios em cada uma, e uma camada binária de saída. Os outros parâmetros selecionados foram o tamanho de janela de 35 amostras, um alfabeto de tamanho 7 e 5 amostras anteriores para realizar a predição do estado atual do sistema. Como podemos ver nas imagens a seguir, a rede obteve um desempenho satisfatório inicial para ambos os distúrbios dos conjuntos de teste, em que a área em que foi aplicado o distúrbio possui uma boa cobertura pelo nosso modelo, principalmente para o distúrbio IDV1, com métricas de desempenho satisfatórias, principalmente o recall e o F1 score, como veremos mais adiante. Para os conjuntos de dados utilizados, as métricas de acurácia foram muito boas, perdendo um pouco de desempenho na precisão e obtendo um desempenho satisfatório em recall e F1 score, atentando para o fato de estarmos trabalhando com classes desbalanceadas. Além disso, considerando o tempo de transição convertendo de volta para o domínio de tempo sem compressão, houve um atraso de 140 amostras para a detecção do distúrbio IDV1 e 385 para o distúrbio IDV2, totalizando cerca de 1 hora e 24 minutos para o primeiro e 3 horas e 51 minutos para o segundo. Diante dos resultados apresentados, esta abordagem apresenta resultados iniciais satisfatórios, com a redução de espaço de armazenamento ocupado pelos dados de validação de cerca de 97%. Todavia, há ainda margem para melhoramento nesta abordagem em trabalhos futuros, principalmente quanto ao algoritmo de compressão utilizado, podendo usar versões melhoradas do próprio SAX, além do uso de redes LSTM, que podem também melhorar o desempenho da nossa abordagem. Aqui estão algumas das referências que utilizamos para a realização deste trabalho. Obrigado por acompanharem nossa apresentação. Estamos abertos para dúvidas, sugestões e críticas.